Fala galera, beleza? Vou gravar aqui mais um vídeo do Dinosaur Island. Esse aqui eu vou fazer o setup do jogo e vou depois explicar as regras num round, né? Para vocês entenderem como é que funciona aí na sistemática, né? E no caso aqui eu vou usar para 2 jogadores as regras, beleza? Vamos começar com o setup, depois a gente parte para as regras. Vamos começar pelos tabuleiros. Primeiro tabuleiro, vamos colocar aqui o tabuleiro que tem os pontos de vitória, nível de diversão do parque e a ordem dos jogadores. É colocado um token de cada jogador aqui no nível 10 dos pontos de vitória, todo mundo começa com 10 pontos de vitória. O nível 1 do nível de diversão do parque, vocês vão entender por que já já. E a ordem dos jogadores é definida por quem foi por último num parque de diversões. Vou botar aqui o branco e o azul, primeiro jogador, segundo jogador. No tabuleiro da fase 1, nós vamos colocar as 3 pilhas dos dinossauros, herbívoros, pequenos carnívoros e grandes carnívoros. Depois de colocar o do topo, é aberto para todos os jogadores terem acesso caso queiram adquirir as receitas para colocar no seu parque, certo? A ordem sempre os herbívoros, pequenos carnívoros e grandes carnívoros, porque esse aqui é o custo, quanto dinheiro você precisa para produzir essa receita. Fora isso, nós vamos adquirir também os dados, são colocados 2 dados para cada jogador, mais um. No caso aqui, como são 2 jogadores, nós vamos colocar 5 dados no jogo. Embaralha a pilha de construções, de atrações especialistas, depois abre um em cada linha, no caso aqui, atrações, um em cada linha, porque os custos são diferentes, um em cada linha aqui das construções e um também dos especialistas. Fora isso, você coloca aqui nesse local, é o mesmo título, não tem erro, o upgrade do laboratório de criação de dinossauros, de pesquisa de dinossauros, e o upgrade para refinamento de DNA. Antes de embaralhar a pilha de construções, ficar atento pelo número de jogadores, no caso aqui, você vai retirar os tiles que são maiores que a quantidade. No caso eu retirei tiles para 3 ou 4 jogadores. O mesmo vale para as atrações. Você retira todos que não correspondem à quantidade de jogadores. Cada jogador recebe um tabuleiro referente ao laboratório e um tabuleiro referente ao parque. No tabuleiro você vai colocar 4 trabalhadores que vão estar disponíveis, 3 cientistas representados por esses frascos e 4 trabalhadores montados lá de fora do mapa. Você vai colocar também os marcadores de limite de DNA que você tem disponível no laboratório agora. No caso, você pode identificar que a cor é diferente no espaço inicial, então é colocado um desses cubos pretos em cada um desses espaços. No caso, os 3 avançados e os 3 básicos. E todo mundo vai começar com 3 DNAs básicos, um em cada tipo, e DNA avançado você não começa com nenhum. Fora isso, colocar um cubo no nível de ameaça do parque e o nível de segurança do parque. Esse tabuleiro aqui é ideal ele ficar sempre do lado direito, porque aqui tem os 3 espaços para você colocar os especialistas, certo? O nível de ameaça e o nível de diversão do parque é definido pelo tabuleiro do parque inicial. Todo mundo começa com uma atração de um dinossauro aqui, onde sempre é um nível de diversão e um nível de ameaça. Fora isso, o primeiro jogador começa com 15 dinheiros e o segundo jogador começa com 16. E por aí vai, tiver um terceiro ou quarto, vai sempre aumentando um no valor. Como eu disse anteriormente no vídeo explicando os itens do jogo, né? Temos 3 níveis de partida, né? Curta, média e longa. Nós vamos fazer uma partida curta e daqui nós vamos tirar 3 objetivos. Assim como vamos escolher um plot twist. No jogo normal, geralmente são 2 plot twists, mas como é um jogo introdutório, ele aconselha só puxar um plot twist. No caso, é aconselhável colocar os objetivos e o plot twist acessível a todos os jogadores, porque os objetivos são que definem o final do jogo, o trigger, né? O final do jogo. Separar os tiles dos upgrades das padocas, no caso aqui, nível 3, nível 2 e nível 4. Separar todos os dinossauros e colocar num lugar acessível na mesa para todos os jogadores. E esse é o setup para Dinosaur Island, certo? Eu vou agora vou explicar as regras, vou tentar dividir por fases, na ordem, como se fosse um gameplay, e aí fica fácil de entender. Depois de explicar um round, eu vou explicar como é que é quando vira o round. Terminando de explicar essa parte da virada do round, eu vou para o final do jogo, que é a contagem de pontos. Beleza? Vamos lá. Antes de começar, eu vou explicar como é que funciona a questão dos dados do Dinosaur Island. O dado do jogo ele é baseado em 3 tipos de faces básicas, certo? São as faces que incluem DNA, as faces de upgrade de gaiola e a face para você ganhar meeple, certo? Os DNAs eles podem ter 3 unidades num dado, eles podem ter uma.
ele pode ser um DNA avançado, como ele pode ser um DNA básico, certo? E como também pode ser um DNA qualquer na cor específica, certo? Como receber esses DNAs, vocês vão entender quando eu explicar aqui a fase 1, beleza? Vamos lá. E esses pips aqui, essas bolinhas, são um indicador de nível de ameaça que vai subir naquele round, dependendo de como for a coleta desses DNAs, ok? Vamos lá que vocês vão entender quando eu terminar de explicar a fase 1. Antes de começar o round, a primeira coisa que a gente faz são rolar os dados para ver o que acontece e o que está disponível. No caso aqui, depois de rolado, os dados são colocados nessa trilha que ele chama de DNA disponível. No caso, como a gente começa com 5, mas aqui tem espaço para mais 5 dados, ok? E eles são os disponíveis para a gente começar agora o que ele chama de fase de pesquisa, que é a fase 1. A fase 1, nós vamos usar os cientistas para alocar no centro de pesquisa, que seria coletar o DNA. Você pode também aumentar o seu storage, o seu armazenamento de DNA. Você pode passar, como você pode adquirir uma receita de um dinossauro. Caso você decida pegar aqui um DNA, né, para colocar no seu storage, né, aqui no seu player board, você vai escolher um cientista. No caso aqui eu tenho os 3, né, nível 1, 2 ou 3, e dependendo do que eu vou escolher aqui, muda o resultado. Por exemplo, se eu pegar um cientista de nível 1 e colocar aqui nesse primeiro espaço para coletar esse dado, quer dizer, eu vou ganhar 2 DNAs desse tipo, são DNAs básico azul. Se eu colocasse ele aqui no segundo espaço, eu ganharia um DNA, certo? Básico, no caso aqui o roxo. Se fosse o amarelo, eu ganharia um avançado. Isso se eu colocar o cientista nível 1. Caso eu coloque um cientista 2 ou 3, que é já um número maior, o que acontece é, quando eu coloco, vamos supor aqui no primeiro, e coleto o primeiro dado usando o cientista número 2, eu vou ganhar o meu nível de cientista vezes o que tem aqui no dado. Eu ganharia 4 DNAs azuis, certo? Azuis. Como é que isso funcionaria no playboard? Caso eu tivesse selecionado o DNA, que são o dado, né, que são 2 DNAs azuis, usando o cientista 2, eu teria aqui 4 DNAs, onde eu teria que aumentar nesse específico DNA. No caso aqui, eu só posso aumentar 2. Eu não posso aumentar mais. Por quê? Porque o meu limite está aqui, certo? Se fosse o cientista 1, eu ganharia exatamente 2 DNAs, então estaria ok. Eu nunca vou poder passar desse limite, certo? Aí, como é que eu aumento o limite? Você, dependendo do cientista que você utilizar, seja nível 1, 2 ou 3, é a quantidade de espaço que você pode aumentar nos seus limites. Vamos supor aqui que eu aloquei um cientista de nível 2 aqui. Isso quer dizer que eu posso escolher de aumentar entre todos esses um espaço para cada, ou 2 em 1, não importa. Seria mais ou menos assim. Caso eu tenha utilizado o meu cientista número 2 para aumentar o meu limite de DNA, eu posso utilizar esses 2 pontos para aumentar da forma que eu quiser. Eu posso aumentar, por exemplo, um aqui e um aqui. Eu posso aumentar os 2 numa trilha só. E se fosse o cientista 3, seria da mesma forma. Eu poderia dividir isso como eu quisesse, certo? Mas sempre é o valor do seu cientista. Além dessas 2 ações na fase 1, eu também, se eu quiser, eu posso adquirir uma receita de um dinossauro, onde o custo é definido pelo nível do cientista. No caso aqui, dinossauros carnívoros grandes tem que ser um cientista 3, dinossauros carnívoros pequenos pode ser um cientista 3 ou 2, certo? E se for um vegetariano, né? Como é que ele chama mesmo, hein? Um herbívoro, vegetariano. Um herbívoro pode ser nível 3, 2 ou 1. Aí é muito simples, eu coloco o cientista, no caso aqui eu tenho um cientista nível 1, adquiro o dinossauro e coloco no parque onde eu tiver disponível. No caso pode ser aqui só não pode ser vertical, tá? No caso eu vou colocar aqui. Lembrando, quando você adquire uma receita de um dinossauro, ele é colocado no parque, mas você não coloca o dinossauro ainda aqui, certo? Existe uma fase, que é a fase 3, onde você pode reproduzir o dinossauro e daí você vai poder começar a colocar os Dino Meeples dentro do seu tabuleiro. Por enquanto é só uma área que está sendo construída e está disponível para a reprodução de dinossauro, beleza? Durante a alocação dos cientistas, cada jogador vai alocar um, não vamos esquecer disso. Então no caso, o branco alocou um aqui, retirou esse dado, depois o azul resolveu fazer um upgrade aqui no storage dele, depois o branco resolveu pegar um dinossauro aqui, que foi o herbívoro, o azul pegou um dado aqui, depois o branco jogou novamente e por último o azul vai jogar o seu último cientista, certo? E ele coloca onde ele quiser executar a ação dele, mas é sempre alternando. E a última ação disponível na fase de pesquisa é passar.
No caso aqui, o azul alocou 2, o branco alocou 2, e o terceiro cientista, o branco, diz: poxa, eu não estou precisando de nada, eu não quero alocar, eu vou passar. O que acontece é, quando ele passa, ele tem o direito de pegar esse cientista que sobrou e utilizar ele automaticamente como se fosse um meeple extra. Ele agora, em vez de ter 4 pessoas para executar ações na fase 3, ele vai ter um quinto. Depois que todos os jogadores realizaram suas 3 ações usando os cientistas, agora ele vai pegar o dado que sobrou, onde tem a maior nível de ameaça, no caso esse aqui, tem nível de ameaça 3, e é colocar bem aqui nesse espaço no final, onde diz nível de ameaça, certo? No final do round, esse dado vai surtir efeito. Por enquanto, ele vai ficar aí só esperando a hora dele. A fase 2 é o que ele chama de fase do mercado, certo? Onde nós podemos fazer uma série de ações aqui. Vou tentar explicar uma por uma. A primeira delas, você pode contratar um especialista, onde é pago o custo da linha no qual o especialista foi colocado. Eu, por exemplo, vou pegar aqui o caçador de dinossauros, certo? Onde ele me dá, além da habilidade do especialista, ele me dá um trabalhador extra para ser colocado no meu pool. E daí ele é colocado no seu tabuleiro. No caso, ele é colocado em um dos 3 espaços disponíveis e eu pego o meeple extra e coloco aqui como disponível. Alguns especialistas não têm essa habilidade de dar um meeple extra, ele só lhe dá uma habilidade, uma característica que pode mudar o seu jogo. A segunda ação disponível é adquirir um upgrade para o laboratório. Não importa, você pode escolher um dos 4 que vai alterar a mesma coisa, é o preço. 2, 3, 4 ou 5. Você paga com o dinheiro que você tem disponível e pega o upgrade para colocar na sua fase 3, no seu laboratório. No caso, quando eu adquiro um upgrade para o laboratório, eu posso colocar em um dos 6 espaços disponíveis. Claro que eu aconselhar você começar por onde está sob construção, que é aqui. Caso todos os espaços estejam cheios já, você pode optar ou para colocar aqui, aqui ou por cima de um já disponível. O de baixo não é retirado, ele se mantém aqui, mas ele não tem mais validade, certo? Você também pode fazer o upgrade utilizando esses 2 tipos de construções, né? Que são a pesquisa dos dinossauros e o refinamento de DNA. Porém, quando eles são colocados no laboratório, eles têm locais específicos para isso. No caso você queira fazer pesquisa de dinossauros, o único local que esse tile pode ser colocado como upgrade é nesse espaço que o título é igual, pesquisa de dinossauro nível 1, você vai colocar um nível 2. Se for refinamento de DNA, seria aqui. A diferença que acontece é o número de espaços disponíveis para alocação. Aqui seria 1, aqui seria 3, e aqui é 1 e outro que custa 2 meeples, e aqui seriam 3 espaços, cada um para 1 meeple. A outra ação disponível também é você adquirir uma atração para o seu parque, que é a mesma coisa, você vai pagar o custo que tem aqui, porém você vai somar ao valor que tem na atração. No caso aqui, vamos supor ela custa 2, porque ela está nessa linha, mais 3 do que tem aqui no tile. No caso aqui, a cabaninha de sorvete vai me custar 5 dinheiros. Eu pago esse valor com o meu dinheiro e coloco no meu parque. E a última ação disponível no mercado é adquirir DNA, certo? Que funciona como os outros, né? O custo é aqui em cima, a diferença é que você vai receber. Ele não envolve os tiles que estão disponíveis, ele envolve o texto que está aqui. No caso aqui no nível 2, você ganha quaisquer 2 DNAs básicos e você tem que escolher um item que esteja nessa linha e descartar, certo? O mesmo vale para os outros, o que vai mudar o DNA, que são 3 DNAs básicos, um DNA avançado, 2 DNAs avançados à sua escolha. E a mesma coisa você descarta, dependendo da fila que você pagar, um item disponível. A última, que não é nenhuma ação, né? É caso você não queira fazer nada aqui nessa área, não, no mercado, você pode passar. E se você passar, automaticamente você recebe 2 moedas para colocar no seu estoque. A partir daí, todos os jogadores vão realizando uma ação, cada um, alternadamente, até cada um ter realizado 2 ações. Quando todos os jogadores tiverem feito 2 ações nessa área, a fase 2 finaliza, certo? E aí a gente vai para a fase 3. Na fase 3, que acontece no tabuleiro do seu laboratório, né, da sua empresa, todos os jogadores executam simultaneamente, já que o que você vai fazer aqui não vai interferir no jogo dos outros jogadores. E aí, no caso, o jogador aqui azul, ele tem 4 trabalhadores disponíveis, mais o cientista, que ele ganhou por ter passado na fase 1, lembra? E aqui é muito simples. Onde tem espaço de meeple, você pode alocar seus trabalhadores. Vamos de um por um aqui para ver. O primeiro aqui, no caso, é investimento de capital. Você tem 3 espaços, cada um com um valor em dinheiro. Se você colocar aqui no primeiro, você recebe 3 dinheiros. Se você colocar no segundo, você recebe 2 dinheiros. E aqui você recebe 1 dinheiro. Se você for aqui no Tool Bench, né, na oficina, você pode ou fazer um upgrade da gaiola, ou você pode aumentar a sua segurança, certo? Vamos supor que eu coloquei esse aqui,
eu aumento minha segurança em 1, vamos supor que estava aqui, eu aumentei para cá, o único custo que acontece é eu pagar o dinheiro que tem aqui do lado. No caso aqui, eu pago uma moeda. Se eu estivesse aumentando para esse nível 3, eu pagaria 2 moedas. E o upgrade de padoca é muito simples também. Eu pego a padoca de um nível superior a que eu já tenho. No caso aqui, vamos supor, esse dinossauro tem essa padoca nível 1, certo? Eu vou pegar a padoca aqui de nível 2, simplesmente eu coloco aqui e substituo. Agora eu tenho 2 espaços para colocar dinossauro. A mesma coisa poderia ter sido feita aqui. Eu tiraria esse dinossauro, colocaria a gaiola e botaria ele de volta aqui. É basicamente isso. O custo para você colocar a padoca, além de colocar o meeple, é o que tem no tile. No caso aqui, custa 2 dinheiros para colocar, certo? Se fosse nível 3, seria 3 dinheiros. E nível 4 também é 3 dinheiros. Outra ação que eu posso fazer aqui é refinar o DNA. No caso, eu pego o meeple, coloco aqui e o que acontece é que você vai transformar DNA básico em DNA avançado, certo? No caso, se eu pegar aqui um DNA azul e um roxo e diminuir aqui um azul e um roxo, eu posso adquirir um DNA verde. Vamos supor que eu tivesse aqui, né? Ele aumenta em 1. Lembrando que os limites, né? É o que eu não posso passar no meu DNA, então somente poderia adquirir um aqui. Outra ação é criar um dinossauro. No caso aqui, eu coloco um meeple e isso me permite, pagando o custo que diz no tile, colocar um dinossauro lá. Vamos lá dar uma olhada. No caso, esse dinossauro aqui, que é o Albertradromeus, eu pagando quaisquer tipos de DNA, eu posso criar um dinossauro. Então eu coloco o meeple lá no local, que é no Dino Research, né, na pesquisa de dinossauro, pego um dinossauro, de acordo com o que eu queira colocar, tem vários tipos, e eu coloco na padoca, certo? E esse é o custo. O que acontece é, quando você coloca um dinossauro aqui, vai aumentar o nível de diversão do seu parque e o nível de ameaça. E aqui você aumenta o nível de ameaça e aqui você aumenta o nível de diversão. Quando todos os jogadores tiverem alocado todos os seus meeples, onde tiver, executado na ordem que desejou, não importa, a gente vai para a fase 4, que é a fase do parque, onde nessa hora os visitantes vão chegar e entrar no parque. Primeira coisa que você vai fazer é pegar a bag do que tem os visitantes e puxar o número de meeples de acordo com o seu nível de diversão. No caso a gente tem diversão 2, a gente puxa 2 meeples, certo? Pode acontecer de vir meeples que são pagantes, como podem vir também meeples que não são pagantes, que é o roxo, que ele chama de hooligans, certo? Vamos supor que a gente recebeu primeiro só pagantes, certo? A gente coloca os meeples aqui na fila, eles são colocados aqui do lado na fila, e aí eles vão entrar no parque. Antes de entrar no parque, você vai receber um dinheiro para cada visitante pagante no jogo. No caso aqui, eu vou receber 2 dinheiros. Se fosse um roxo e um amarelo, eu receberia somente um dinheiro, porque só um é pagante, o outro é gaiato. Tá entrando aí de safado no parque. Depois disso, nós vamos administrar as filas, certo? Então, os pagantes todos vão entrar no parque e você pode colocar onde você quiser no parque, certo? Eu geralmente coloco primeiro nas atrações, certo? Depois eu vou indo nos dinossauros. As atrações que são de dinossauros, só pode entrar um visitante por dinossauro. Então, no caso aqui, só pode entrar um visitante, aqui não pode entrar nenhum, certo? E aqui só pode entrar um, porque só tem um espaço no sorvete. Caso na sua fila tivesse hooligans, os amarelos vão entrar depois dos hooligans. Então os hooligans vão ocupar espaços que podia ter gente pagando. E os amarelos vão ficar de fora, caso não tenha vaga. No caso aqui ficou um de fora. Lembra desse dadinho aqui, ó, que ficou sobrando? Esse dado agora vai entrar no jogo, que é a hora que a gente vai testar o nível de ameaça do parque. Com esse dado, agora a gente vai fazer o que eles chamam de checar o nível de segurança do parque. A gente vai checar o meu nível de ameaça, o nível de segurança está ok. Porém, o dado que sobrou lá, ele diz que aqui tem 3 de ameaça durante esse round. Então quer dizer que a ameaça no meu parque é 2 mais esses 3. Eu não aumento esses 3 nessa trilha, tá? É só para esse round, para a questão de fazer a diferença. Então no caso aqui a minha ameaça é 5 e minha segurança é 2. Então eu tenho 3 de risco. Isso quer dizer que 3 meus visitantes vão ser comidos por dinossauros. No caso, o meu jogador específico, que é o azul, ele não. Ele vai ser só 2 comidos, porque ele tem o Dino Hunter. E o Dino Hunter diz que um visitante a menos vai ser comido nesse round. Então eu vou perder 2 visitantes. E daí eu vou ter que escolher daqui
quem vai ser comido. E eu vou escolher esse rapaz aqui e esse rapaz. Eu sempre tenho que começar pelos visitantes pagantes. Os hooligans são os últimos a serem comidos. Pode, Arnaldo, um negócio desse? Pode, Arnaldo. Não tem cabimento, né? Mas é isso mesmo. Quem é comido primeiro é o pobre miserável aqui, amarelinho. Yeah. Para cada um que foi comido, eu perco um ponto de vitória. Então ainda diminuo ali na trilha um ponto para cada. Depois que é feito todo esse cheque de segurança e tal, vamos ver o que é que rendeu. Para cada visitante que sobreviveu, visitante pagante, tá? Esse rapazinho aqui não rende nada não, esse roxinho. Visitante pagante que sobrou aqui, que sobreviveu, eu vou ganhar um ponto de vitória, certo? E fora isso, os que estão em atrações de alimentação, tem dizendo aqui no espaço, eu posso escolher entre receber 2 dinheiros ou um ponto de vitória. No caso aqui eu vou escolher receber 2 dinheiros para esse rapazinho que sobreviveu. Depois disso todo mundo é retirado e volta para a bag. Os visitantes que estavam na fila aqui, caso não tenha tido algum que não conseguiu entrar, não acontece nada, tá? Eles simplesmente são retirados do jogo. Agora acontece o que a gente chama de clean up phase. A primeira coisa, a gente vai definir a nova ordem dos jogadores. E a ordem é de quem tem menos pontos para quem tem mais pontos. No caso, o azul que tem menos pontos, ele vai vir para cá e o branco vai ser agora o segundo jogador. Na clean up phase, o mercado é renovado. O que acontece é, todos os itens que estavam na coluna que custa 2 são retirados do jogo, são descartados. Os que estão abaixo vão subindo. No caso aqui, vão para o lugar mais alto que tem. E é preenchido novamente. No caso aqui eu vou colocar novas construções, uma nova atração e 2 novos especialistas. E o mercado está renovado. Nas pilhas de dinossauro, onde receitas foram consumidas, você vira o que está no topo para ficar disponível. Onde não foi consumido, fica como está. Todos os cientistas retornam para os seus respectivos jogadores, tanto os cientistas que estavam na fase 1 como na fase 3, né? Assim como os seus meeples disponíveis. Você checa se o plot twist tem alguma resolução agora no final do round, pega todos os dados, 5 dados no caso, rola novamente e começa um novo round. Agora com uma nova ordem de jogadores, um novo mercado e um parque pronto para o novo dia com novos visitantes. Vamos falar um pouco agora do endgame, como é que funciona, certo? O final do jogo ele é disparado de acordo com os objetivos forem cumpridos. Como é que funciona? Durante qualquer momento do jogo, se um jogador cumprir uma condição de um objetivo, ele automaticamente pega um token com a marca da corporação dele e coloca naquele objetivo. Por exemplo, esse aqui diz que o jogador, se ele tiver 3 upgrades para o laboratório, ele cumpriu essa regalia. Então ele automaticamente pega o token e coloca aqui, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que naquela fase, qualquer jogador que também tiver cumprido esse objetivo, também pode colocar um token, certo? Caso aquela fase termine, os outros jogadores tiverem cumprido depois de acabar a fase, eles não podem mais colocar token aqui, certo? Esse objetivo está fechado. Quando ele foi cumprido naquela fase, quem cumpriu naquela fase resolveu, quem não cumpriu, dançou, certo? Esse aqui já era. O mesmo vale para os outros. Quando 2 objetivos estiverem completos, resolvidos, automaticamente o jogo ele vai dar como finalizado. E aí, esse é o último round. Quando acabar esse round, acontece a contagem de pontos. Na contagem de pontos, a primeira coisa que vai fazer é olhar as atrações que tem no seu parque, geralmente são montanhas-russas ou lojas, elas têm uma estrela. Essa estrela é ponto, então você vai adicionar os pontos referente a cada atração que você tem, certo? No caso aqui, montanha-russa 1 ponto, outra montanha-russa 2 pontos. Fora isso, você vai pegar os pontos das atrações que tem dinossauros. Você vai pegar o símbolo da estrelinha que tem aqui, no caso 1, e multiplicar pelo número de dinossauros que tem aqui. Então essa atração de dinossauro está me dando 1 ponto, e essa aqui está me dando 2 pontos, porque esse aqui dá 2 pontos para o dinossauro. Se eu tivesse 2 dinossauros aqui e nenhum aqui, seria diferente. Eu ganharia 2 pontos daqui, porém nesse, por eu ter feito a atração do dinossauro, mas não ter colocado nenhum dinossauro, eu perco 10 pontos. Então se você for construir um dinossauro, já pense em botar um dinossauro aqui, porque se não colocar, o
papo que é grande, viu? Adiciona o ponto dos objetivos. No caso aqui, cada jogador vai receber 6 daqui e 6 daqui. O que não foi cumprido, não acontece nada. A cada 5 dinheiros, você tem 1 ponto. No caso aqui, 4 pontos. Caso dê empate, vai ganhar o que tiver mais dinheiro sobrando. No caso aqui, o Champs da mão direita iria ganhar. Se der empate de novo, aí os dois parques são show de bola. O jogo vem com um deck para variante solo, onde o desafio é fazer mais pontos, né? Existe uma tabela porque o jogo é dividido em 7 rounds, não é mais funciona como objetivos, né? E durante os rounds, dependendo de como você for cumprindo objetivos, você vai ganhando mais pontos. E as cartas vão indicando os fatos que acontecem durante o jogo. Beleza? Pois galera, essas são as regras do Dinosaur Island. Tentei colocar de uma forma que ficasse claro para todo mundo. Se eu esquecer alguma coisa, foi mal, bota aí um comentário, que eu ver se eu adiciono aí para não ficar faltando nada. Mas eu acho que com isso dá para vocês jogarem. Para começar, para 3 ou 4 jogadores, as regras mudam pouquíssima coisa, é número de dados, número de objetivos, mas no geral é a mesma coisa, certo? Vou deixar aqui, para quem gosta de jogo imersivo, temático, esse jogo ele é extremamente imersivo, tá? Eu acho que eu não lembro de ter jogado um jogo tão imersivo como esse, certo? A minha meta é gravar um gameplay dele, certo? Eu quero gravar o gameplay solo, eu não quero gravar um gameplay de 2 jogadores, certo? 2 jogadores eu acho que ficou muito complicado jogando solo, fica chato demais, mas solo ficou bom. E quando eu digo chato de 2 jogadores, é eu jogando os 2, tá? Ele de 2 jogadores, pessoas diferentes, o jogo é bom. Mas eu controlando os 2, ficou um saco. Então eu vou fazer uma partida solo, é só aguardar aí. Valeu!